Olá pessoal, eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática, dessa vez de geometria, hein? A gente vai conversar um pouco sobre figuras planas e figuras espaciais, mais conhecidas como sólidos geométricos. Aula bem tranquilinha, sem muitos cálculos hoje, sem muito, vamos dizer assim, sem muito esforço mental, né, para vocês mandarem as respostas. A gente veio de uma semana trabalhando sobre as operações, né, basicamente. Terminamos conversando sobre leitura e interpretação de dados, mas essa semana começa um pouco diferente. A gente vai conversar sobre as figuras planas, né, figuras que a gente encontra no nosso dia a dia, certo? E vocês vão ver que eu estou falando a verdade e você vai identificar essas figuras quando eu começar a mostrar aqui. Antes eu tenho alguns recadinhos para vocês, né? Primeiramente, você já baixou o aplicativo do Educa Recife? Ainda não? Tá esperando o quê? Vai lá, acessa o QR Code que vai aparecer na tua telinha, já começa mandando o teu recadinho para garantir a interação e que a sua mensagem vai chegar aqui ao vivo. A professora Abigail está a postos, depois de uma aula de conto de lua vermelha. E aí, professora? Já estou com ideias para a sua aula, o solo. A esfera lembra a lua. Lembra a lua mas, vermelha, olha, não é qualquer lua. O chat já tem um monte de gente dando bom dia, viu? Acho que eles vieram um pouquinho para a Terra, que bom. Pedro, Caio, Larissa. E Caio já lhe fez uma pergunta, já vou lhe desafiar. Agora. Está disposta, Agora. né? Ele está perguntando o que é geometria, está antenado. Você disse que a aula de geometria, ele já lançou a pergunta. Quando a gente fala de geometria, a gente está falando sobre formas. E hoje a gente vai trabalhar duas dessas formas. Eu vou explicar mais para frente, mas só para adiantar o que Caio perguntou. Quando eu falo de figuras planas, por exemplo, eu estou falando de formas bidimensionais, de formas planas. O objeto, ele não sai do plano. No caso dos sólidos, não. Eles têm 3 dimensões. Vocês já ouviram falar sobre eu quero uma figura 3D. Não é à toa isso não. A gente conhece como 3D, mas na verdade a gente está falando de 3 dimensões. E quando a gente fala de 3 dimensões, são figuras, são formas em sólidos ou figuras espaciais. Tranquilo até aí? E aí, Caio, resolvi ou ainda ficou algum tipo de dúvida? Então, quando você pensa em geometria, a gente vai conversar um pouco sobre formas. E quando a gente fala de formas, a gente pode falar nelas de forma plana ou espacial. Repito, quando a gente fala de figuras planas, 2 dimensões, tá? Elas não saem do plano. E quando eu falo das 3 dimensões, estou falando de sólidos geométricos. Vamos conversar sobre as duas, beleza? E aí, professora? Estão dando bom dia. Ficou alguma dúvida aí? Não. E eu também Vamos aprendi. embora. Eu gosto quando eu faço essas palavras difíceis, bidimensionais, sabe? Eu fico me achando que eu estou aprendendo tudo aqui. Olha aí, muito bem. Você que baixou o aplicativo, mas sentiu alguma dificuldade de acessar essa aula, não se preocupa. Vai lá na sua TV, coloca lá no canal 22.3. Essa aula está sendo transmitida ao vivo. A aula está sendo transmitida ao vivo. Ah, professora, mas eu estou na escola, eu não vou conseguir assistir ao vivo. Às 18 horas tem reprise também. Ah, não conseguiu também acompanhar a reprise? Não tem problema nenhum. Vai lá no YouTube, acessa o canal Educa Recife, que essa aula vai estar lá à disposição para você assistir quantas vezes você quiser. Beleza? Tranquilo? Elaine está aqui para garantir, né, a acessibilidade, a inclusão de mais pessoas, né? É um trabalho maravilhoso, né? Eu sempre digo aqui que eu sou fã dos intérpretes de Libra do Educa Recife, porque eles fazem um trabalho sensacional.
Além disso, garante que mais pessoas consigam acompanhar essa aula. E eu fico muito feliz porque você está acompanhando as aulas do Educa Recife. Bom, a gente vai falar um pouco hoje, como eu tinha dito para vocês, sobre figuras planas e sólidos geométricos ou figuras espaciais, né? Professora, a senhora falou, mas vá com calma, fale uma de cada vez, vou falar. Uma das principais características, né, da figura geométrica plana é importante vocês saberem dessa diferença. Por quê? Porque isso faz toda a diferença na minha forma, no meu desenho, mas tem um detalhe. Vocês vão aprender também que todo sólido geométrico ele é formado por uma figura plana, mas vamos trabalhar um de cada vez. Inclusive, existem 2 tipos de sólido que eu quero trabalhar com vocês essa semana. Preparei uma aula bem legal, que é prisma e pirâmide. Eu vou trabalhar de forma separada porque eles têm características específicas, tá? Então, não perde que a semana toda, Caio, trabalharemos bastante sobre geometria. Então, não perde nenhuma aula, tá? Já vi que você está antenado, já vi que você gosta do assunto, então não perde. As figuras geométricas planas são representadas a partir de um plano e possuem 2 dimensões. Por isso, são chamadas de bidimensionais. Como é que eu posso representar essas figuras planas bidimensionais? É só a gente pensar que essas figuras elas não passam de um plano. Elas não passam de um plano. São chamadas figuras planas. Aqui eu tenho vários exemplos. Hoje eu trouxe bastante exemplo, que é para vocês identificarem essas figuras. Eu trouxe essas para a gente acompanhar as formas, tá? Eita, professora, mas se eu colocar o triângulo, esse triângulo aqui, que vocês vão escutar bastante no São João, se eu colocar em pé numa mesa, ele passa do plano. Tudo bem, você está certo. Mas o que a gente leva em consideração aí é a forma. É como se eu pegasse esse triângulo aqui, colocasse numa mesa e contornasse. Figura geométrica plana. Outro exemplo que a gente pode ver é o tabuleiro. Tabuleiro de dama ou de xadrez. Você já brincou com algum desses tabuleiros aqui? Confesso que xadrez eu não domino muito bem. Inclusive, eu acho muito bonito, mas não sei. Dama eu conheço, jogar dama eu domino direitinho, mas o xadrez eu confesso que não. Outro objeto onde a gente pode encontrar figuras planas, o quadro que você faz as suas atividades, que a professora explica o conteúdo do dia. É possível a gente enxergar figura plana. Numa placa de trânsito também, eu trouxe em forma de círculo, mas existem placas de trânsito nas suas diversas formas. A gente tem em forma de triângulo, a gente tem em forma de losango, a gente tem até em forma de quadrado também, né? Então, placa de trânsito também podemos identificar figuras geométricas planas. Beleza? A gente vai começar pelo círculo, né? Trouxe aí, deixei bem interativo. Eu amei essa imagem aí. A gente vai conversar sobre um círculo. Professora, mas como é? Existe algum objeto na minha casa que se eu fizer o contorno, eu vou ter um círculo? Vai. Quer correr rapidinho, pegar um copo e fazer o contorno dele, da borda do copo? Um círculo. Ah, não, professora, mas aqui eu tenho uma moeda e quero fazer o contorno dessa moeda. Um círculo também. Eita, professora, eu quero um círculo maior. Eu vou pegar o prato da minha casa, que é redondo, e vou fazer o contorno dele. Terei um círculo? Com certeza. A gente consegue encontrar, inclusive, vocês sabem, né? Porque eu tenho uma certa afinidade com comida, né? Eu trouxe um exemplo que eu tenho certeza que você vai se identificar.
Primeiramente, o relógio. É possível a gente ver na escola, é possível a gente ver na nossa casa. Um reloginho, se eu fizer o contorno dele, círculo, beleza? Eita, professora, mas da minha casa é quadrado. Então, o formato do seu relógio será um quadrado. Mas aqui, o exemplo é circular. Se você tiver um relógio como esse, faz o contorno círculo, beleza? Agora, vê esse exemplo aqui. E aí, gente? Biscoitinho, né? Hora da merenda. Já viram esse biscoitinho em algum lugar? Ou aquela bolachinha Maria gostosa? Se a gente fizesse, não recomendo, tá? Porque normalmente o nosso lápis está sujo, a folha está suja. Eu não vou pedir para você fazer o contorno. Eu só quero que você observe a forma e, claro, depois coma, né? Para tomar com aquele suquinho. Já garante o lanche ou da aula ou então acompanhando as aulas do Educa, né? Então, o biscoitinho também pode ser um exemplo. É possível encontrar uma figura plana, no caso, o círculo, tá? Eu tenho triângulo também, né? Figura geométrica plana com 3 lados. 3 lados iguais podem possuir 3 lados diferentes ou 2 lados iguais e um diferente, beleza? Aí é outra história. Inclusive, eu poderia tranquilamente passar uma aula só sobre triângulo. Hoje não será possível, mas eu vou pensar mais para frente. Vocês vão ver a importância dos triângulos no nosso cotidiano, certo? Triângulo, figuras de 3 lados, posso encontrar nesse sinalizador, por exemplo. Todo carro precisa ter ele. Mas, professor, eu vou usar onde isso? Normalmente, quando acontece alguma emergência, o pneu furou, ou então deu um problema mecânico no carro, é importante que você respeite essa distância. Por quê? O carro que está vindo atrás de você vai identificar que tem algum problema à frente e vai evitar algum tipo de acidente de trânsito, beleza? Então, esse triângulo, se eu fizer o contorno dele, que a gente chama de triângulo, né? Mas isso, na verdade, é um sinalizador. Esse triângulo, figura geométrica plana com 3 lados, beleza? Olha que exemplo maravilhoso, eu amo aqueles salgadinhos nachos, né? Que a gente chama, não posso falar a marca, né? Mas eu sei que você daí da sua casa já identificou. Inclusive, eu gosto bastante. Não devo, porém, eu como, não vou mentir para vocês, né? Que vocês sabem que aqui a professora gosta muito, né, de dar esses exemplos. O quadrado, que é onde a gente... para mim, é uma das figuras mais fáceis de identificar, né? Figura geométrica plana, 4 lados iguais. Por que eu estou dizendo isso? A gente vai ter outra figura plana com 4 lados, que no caso é o retângulo que vem em seguida. Mas eles não têm os 4 lados iguais. Figura geométrica plana com 4 lados iguais é chamada de quadrado. Presta atenção nisso, tá bom, quinto ano? Pessoal, essas figuras geométricas planas, a gente consegue identificar em qualquer lugar. Eu aqui no estúdio, dando a aula para vocês, consigo identificar na porta, na televisão, em vários lugares. E você também pode fazer essa observação onde você está. Se você estiver assistindo essa aula pela TV, preste atenção no formato da sua televisão. Certamente uma figura geométrica plana. Aqui eu tenho o quadrado, né? A gente pode identificar o quadrado numa janela, por exemplo. Existem janelas em formato quadrado. Lembrando, o quadrado é uma figura geométrica plana com 4 lados iguais, que é o caso do tabuleiro, tá? Como eu trouxe aqui, ó, o tabuleiro de damas. Tabuleiro, professora, agora que eu entendi, na aula de multiplicação, a senhora fez um cálculo onde existe 8 casinhas na coluna e 8 na linha. Mesma quantidade,
É por isso que é triângulo, que é quadrado, com certeza. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Joia! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quadrado. 4 lados iguais. Por que eu estou dizendo isso? Existem tabuleiros em formatos diferentes. A maioria dos tabuleiros, principalmente naqueles que tem trilha, o formato é de retângulo. Eu trouxe o tabuleiro de damas porque a gente precisa que tenha essa quantidade, tanto de linhas quanto de colunas. Então, presta atenção nisso. Lembra da multiplicação? 8 vezes 8. 8 colunas vezes 8 linhas. 64 casas. Mas o que a gente vai levar em consideração é que a mesma quantidade de casinhas que eu tenho na coluna, eu tenho nas minhas linhas. Quadrado, beleza? Que eu trouxe outra figura que vocês gostam também, ó, aquela bolachinha, aquela creme cracker que você gosta de tomar com café. Será que você está comendo ela agora, assistindo? E aí, professora? Quando se fala em comida, até o chat fica animado, né? Caio identificou aquele salgadinho, ele disse o nome da marca aqui, tá, Caio? A gente não vai dizer porque não pode. E eu não sei porquê, se ele fez uma lista, ele colocou aqui pizza, sorvete, hambúrguer, hot dog, coxinha. Ixi, Maria, eu comeria um pouquinho de cada agora. Aí a gente daqui a gente sofre, né? Porque a gente tá com bastante. fome. Mas assim, eles estão bem participativos. E uma coisa que ela chamou a atenção, deixa eu falar para ela descansar um pouquinho a garganta dela, né? A bichinha tá falando muito. Hoje eu tô falando. Tá, eles estão caladinhos, aí a gente termina falando muito. Essa aula da professora Kedma é muito importante, porque quando vem as provas externas, eles pegam essas imagens do dia a dia e pedem para vocês associarem com as figuras geométricas. Então, aproveitem aí, fiquem atentos às dicas que a professora está dando, porque, como sempre, o quinto ano vai arrasar nas provas. Não é? Estão agora desde o início do ano acompanhando as aulas. Então, muito bom essa questão que ela está trazendo. A figura geométrica parece com o quê do dia a dia? Então, parece bobo o quinto ano, mas não é não, viu? Porque vai ajudar vocês demais nas provinhas externas que vão chegar no final do ano. Não é isso, professora? É exatamente isso, gente. Não é à toa que eu trago essas informações para vocês. As provas externas, quando chegam, elas remetem muitos assuntos a, vamos dizer assim, à vida real, ao cotidiano da gente. Por ser um assunto muito fácil, a gente acaba não prestando atenção. Por exemplo, Caio exemplificou divinamente a fatia de pizza, o sorvete. Eu consigo encontrar formas geométricas ali, mas a gente está tão preocupado em comer, né, que acaba nem prestando atenção. Não é isso, professora? É isso mesmo, é isso mesmo. Então vejam, a bolachinha, ou a bobinha, a bolacha que a gente está comendo agora, tomando um cafezinho. Inclusive até eu queria uma bolachinha com um cafezinho agora. Você que está em casa, aproveita para comer também, tá? Eu ainda não posso, eu preciso encerrar a minha aula, mas confesso que a fome já bateu por aqui. Então, o quadrado, figura geométrica plana com 4 lados iguais. Retângulo, quinto ano. Professora, mas tem uma forma quadrada também. Lembra que eu falei que o quadrado tem 4 lados e 4 lados iguais? O retângulo, ele é diferente. Eu tenho 2 lados com tamanhos diferentes, tá? Observando a imagem, eu posso dizer que as minhas colunas, elas têm um tamanho e as minhas linhas têm outro. Presta atenção nisso, na forma. Isso poderia estar invertido, poderia estar virado, também seria retângulo, tá? A característica do retângulo é: eu tenho um tamanho para minha base e tenho um tamanho para minha altura. Fica atento a isso, quinto ano. A minha base tem um tamanho e a minha altura, ela tem outro. Isso é importante para vocês diferenciarem o quadrado do retângulo. E eu ainda vou mostrar outra figura que também tem 4 lados, mas que não é chamado de quadrado, certo? Então, retângulo, gente, a base é um tamanho,
altura, outro tamanho, beleza? Aqui eu tenho a figura do dominó. Olha aí, que imagem maravilhosa. Eu disse que hoje eu traria muitos exemplos de comida e não foi em vão. Dessa vez eu trouxe só a imagem, porque vocês sabem, né, que quando fala de chocolate, até a produção queria que tivesse aqui a mesa, né? Eu vou pensar numa próxima aula de geometria que tenha comida, beleza? Vou pensar. Agora, quando eu falo de chocolate, já entra um pequeno probleminha. Conflito. Vamos fazer um conto? Temos um... É o conflito do nosso A gente conto. pode formar um conto, porque o chocolate para a professora Abigail tem que ser sem lactose. É, minha gente. Vocês estão pensando o quê da professora? Mas toda vez que eu trago chocolate eu esqueço. Aí acaba gerando um conflito. Mas o desfecho é bom, a gente continua amiga. O desfecho é bom, a gente supera a crise. A gente consegue superar a crise, consegue dar um desfecho legal, mas eu vou pensar e vou me lembrar em trazer o chocolate zero lactose dela. Então, retângulo, uma barra de chocolate com formato retangular. A minha base tem um tamanho e a minha altura tem outro. Tranquilo, quinto ano, vamos seguir. Como eu tinha falado para vocês, ó, o losango, ele tem 4 lados. Professora, mas esses lados são iguais? Veja, na questão do losango, a gente tem a questão dos ângulos. Esse meu ângulo precisa ser diferente do outro, tá? Por isso que eu já trouxe essa pipa aí. Eu tenho certeza que vocês já viram, né? Ou já brincaram com um papagaio, né? Não é quadrado, não? Não. É diferente porque os ângulos são diferentes também, tá? É bem confundível essa questão do losango e do quadrado. Mas pensa que losango tem ângulos diferentes. No quadrado, não. Os ângulos, eles são iguais, beleza? Aqui eu tenho outros tipos de figura plana, o pentágono, que a gente consegue ver na costura das bolas de futebol. Eu tenho o meu hexágono, que a gente pode ver numa colmeiazinha de abelhas. Se a gente prestar atenção mesmo, numa colmeiazinha, como é o nome, meu Deus? Ai, gente, eu esqueci o nome. Que é gostoso que só de comer, que vende muito no Jardim Botânico, mas eu esqueci agora. Mas, enfim, as casinhas que possuem o favo. A professora Abigail está aqui para me lembrar, é o favo. O favo de mel, que tem até na novela. Pronto, o favo. Esse favo, ele tem um formato hexagonal, isso mesmo. Eu tenho vários, na verdade, mas aí a gente vai parar por aqui porque eu preciso dos meus sólidos. Eu vou passear rápido pelos sólidos porque a gente tem aulas específicas deles, tá? Então, como eu tinha falado para vocês, os sólidos, eles são figuras geométricas com 3 dimensões. 3D, lembra? Vou fazer a leitura, mas vocês vão identificar bastante. Sólidos geométricos são figuras geométricas que possuem 3 dimensões e, por isso, só podem ser definidas no espaço tridimensional. Possuem largura, comprimento e altura. São exemplos de sólidos geométricos: cubo, paralelepípedo, cone, esfera, pirâmide e prisma. Todas essas figuras não podem ser construídas em espaços bidimensionais e são classificadas em poliedros, corpos redondos ou outros, certo? Hoje eu vou focar nos exemplos, mas numas próximas aulas a gente vai focar em 2 que vocês conhecem bastante. E aqui eu tenho vários exemplos, né? Aquela latinha, ó, em forma de cilindro. Eu tenho um prisma ou paralelepípedo, que é a caixa de sapato. A caixinha de remédio também é um sólido geométrico. Eu tenho o meu cubo, aquele dado que vocês jogam para brincar naqueles jogos de tabuleiro. Sólidos geométricos. Eu falei que vocês conheciam, hein?
Eu tenho o cubo, que é o mais conhecido, né? Que a gente pode falar do dado. Olha, figura geométrica espacial formada por figura plana. O cubo ele é formado por quadrados, beleza? Cubo. Cilindro, que a gente pode, que é um corpo arredondado, tá? Não é poliedro, corpo arredondado. E a gente pode encontrar nas latinhas, a latinha de refrigerante, num cano de água, também pode ser chamado de cilindro. Aquele rolo de, por exemplo, o rolinho de papel higiênico, aquele de papelão, formato cilíndrico, sólido, geométrico. Eu trouxe figuras bem populares, né, para vocês identificarem esses sólidos. O cone, Caio falou bem da casquinha do sorvete. A casquinha do sorvete tem o formato de cone, sólido, geométrico. Caio tá bem de geometria, hein? A gente tem aquele cone, né, de trânsito que a gente consegue encontrar na rua, que é sinalizador também. A casquinha, ó, tomaria um sorvetinho. Tomaria tranquilamente esse sorvetinho. O paralelepípedo, que é a caixinha, né, que eu falei para vocês, ó, formato retangular. Eu disse para vocês que os sólidos tinham formatos de figuras planas. A esfera, né, que a gente pode falar da lua de sangue, né? Se eu soubesse, tinha trazido uma figura vermelha. Mas aqui eu trouxe o exemplo da bola de futebol. Eu tenho a pirâmide, né? A pirâmide do Egito. Vou passar rápido porque a gente vai conversar um pouco sobre isso. E por último, o prisma, que aí a gente pode, olha, trouxe mais um exemplo de chocolate. Vê que maravilhoso. Bom, pessoal, a aula hoje vai chegando ao fim. Eu já vou agradecendo a professora Abigail. Eu que agradeço, a aula foi excelente. Que bom que eu lembrei do Favo, né? Lembrou muito bem. E é isso mesmo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Gostaria de ficar mais tempo, mas teremos várias oportunidades. Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau.